Olá, eu sou a Sueli Araújo, sou da Comunidade da Graça de Pirituba e quero meditar juntamente com você, fazer uma devocional junto ao texto de Mateus 13, na parábola do semeador. Quero ler alguns versículos, do 1 ao 9, e ele diz assim para nós: Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que por isso ele entrou num barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábola, dizendo: O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. E logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita a 100, 60 e 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Aqueles que têm ouvido para ouvir, ouça. E ouvir e escutar é diferente, né, minhas queridas? E a gente sabe que quando nós temos filhos, os nossos filhos estão nos ouvindo falar e não estão escutando muitas vezes, né? E se você pergunta para eles: você está me ouvindo? Eles falam: tô, mãe. Tá, mãe. Sim, mãe. Então repete o que eu falei. Aí você vai ver que o que eles estão repetindo foi o que ficou na cabecinha deles, né? Metade do seu comando para que ele, naquela situação, ele ficou com a metade. Então nós temos que falar de novo, insistir para que eles nos deem atenção e que eles não só ouçam, mas que eles escutem. E isso é o que eu tenho prestado atenção nestes dias, é o que o Senhor tem falado ao meu coração nestes dias. E eu gostaria de mostrar para vocês, junto às Escrituras, alguns dos solos que nós vemos nessa parábola. Porque nós entendemos que a parábola do semeador, o semeador é aquele quem prega, a semente é a palavra de Deus e o solo somos nós. Mas como cada solo recebe a palavra? Como cada solo ouve e escuta a palavra? E faz o que com ela? É nesse sentido que eu quero chamar a sua atenção para as nossas vidas e para um ano tão conturbado como tem sido o nosso. Então, o primeiro solo fala da beira do caminho. E a beira do caminho, a gente sabe que é um solo duro, resistente, porque ali se passa muita gente. E uma semente que cai num solo que é duro, que é resistente, ela não penetra. E muitas pessoas são assim. Ouvem a palavra de Deus, mas o seu coração endurecido, entristecido, resistente, não recebe a palavra no seu coração. Essa palavra ela é esmagada, ela é pisada e as pessoas então ouvem, mas não recebem a palavra de Deus. E o segundo solo é um solo rochoso. Então ali tem pouca terra, cheio de pedras. E a pessoa que recebe essa semente da palavra é uma pessoa que dá atenção para a palavra, que entende a palavra, mas ela não para meditar na palavra. Ela não para refletir na palavra. Então, ela vai aos domingos, ela gosta muito da meditação, mas quando chega segunda-feira, ela não pega a palavra, ela não olha para a palavra, ela não medita. O Espírito Santo só pode nos lembrar se nós lermos a palavra. Se nós não lermos, não meditarmos, não refletirmos, o Espírito Santo não vai ter do que nos lembrar nos momentos de dificuldades, de adversidades. E aqui a gente vê que quando o sol vem e as adversidades vêm sobre aquela pessoa, ela não tem a palavra no seu coração, na sua mente, porque ela não refletiu, ela não meditou. Então, essa palavra, ela se seca, ela não tem raízes, ela não cresce, ela morre também no coração de uma pessoa assim. O terceiro solo é a semente entre espinhos. Também é aquela pessoa que ouve a palavra, que gosta da palavra, que reflete na palavra, só que quando chegam as comparações com o mundo,
com os seus valores, e a palavra, ela fica titubeante, porque ali existe um confronto e ela não se posiciona. Então essa palavra também, ela seca, ela é sufocada pelos espinhos e ela se perde, e ela não vinga, e ela não cresce, e ela não floresce. Mas tem o solo de uma terra fértil, que devem ser os nossos corações, que deve ser a terra que tem nos nossos corações, que ouve a palavra, que medita na palavra, que fica com a palavra, e quando vem as adversidades, as lutas, rebate, não aceita as dificuldades, confronta com a palavra, porque meditou na palavra. E essa semente, neste solo, neste coração, ela cresce, ela cria raízes profundas, ela se estabelece como uma árvore e ela dá frutos. E ela dá frutos não para ela, e ela dá sombra não para ela, e ela tem a beleza das flores não para ela, mas é para servir. E assim deve ser os nossos corações nesses dias quando ouvimos a palavra. Porque a árvore que tem frutos, ela tem frutos para alimentar, que tem sombra para o próximo, para acolher as pessoas. E eu penso que o desafio deste ano não está sendo fácil nas nossas vidas, mas que está sendo um bom tempo para que a gente possa nos preparar com a palavra de Deus e semear na medida do que nós temos podido semear, mas que o próximo ano vai trazer para nós muitas perspectivas para receber as pessoas que virão e alimentarmos com o fruto que nós temos e alimentarmos com a sombra do nosso abraço e acolhermos as pessoas e com a beleza do Senhor Jesus dentre nós. E eu vejo que Ele chama a nossa atenção para isso. Porque quando Ele fala lá no versículo 16, ainda do capítulo 13, Ele fala assim: mas felizes são os olhos de vocês porque veem, e os ouvidos de vocês porque ouvem. E o 17 fala assim para nós: pois eu lhes digo a verdade, muitos profetas e justos desejam ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. E ainda o versículo 43, encerrando a parábola do semeador, fala assim: aqueles que têm ouvido para ouvir, ouçam. Eu tenho atentado nestes dias para o meu coração, para os meus ouvidos e para a resposta que eu tenho dado ao Senhor neste ano, né? Se eu tenho ouvido, mas não tenho escutado. Se a terra do meu coração continua cada vez mais fértil para florescer, para dar sombra, para dar frutos para as pessoas, ou ela não tem sido tão fértil assim como deveria ser, não tem dado tantos frutos assim. Eu busco para mim essa responsabilidade e quero compartilhar com vocês. Que os nossos ouvidos estejam abertos e atentos para escutar a voz do Senhor, para atentar para este ano de tanta adversidade e prospectarmos para o próximo ano aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Sermos árvores frondosas, cheias de flores, frutos, para acolhermos os necessitados e para darmos também para aqueles que estão mais próximos de nós, até mesmo dentro da nossa casa. Amém? Amo você, foi um prazer estar aqui compartilhando a palavra. Que o Espírito Santo revele ainda mais ao seu coração. Um beijo grande. Deus abençoe.